Esta palavra é para você que gosta de ouvir a verdade da palavra de Deus. Ainda que esta verdade contrarie os seus sentimentos, as suas vontades, os seus pensamentos. Você pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, que quando a pessoa se aproxima mais de Deus, se torna mais espiritual, quando ela passa a ter mais comunhão com Deus, ela vai perdendo cada vez mais o interesse por coisas como, por exemplo, o futebol. Ela passa a se importar menos com coisas como o futebol. Nós vemos que o futebol ela é a paixão de milhões de pessoas. Pessoas sofrem. Existem até casos que as pessoas até perdem a vida por causa do futebol. E as pessoas geralmente só gastam com futebol. Só perdem. Perdem o tempo, perdem a alegria, perdem o dinheiro. Você imagina, a pessoa ela paga de repente R$100, 150, R$80 para assistir um jogo de futebol. Ali não está perdendo apenas o seu dinheiro, mas o seu tempo também. Então, a maioria das pessoas perdem esse dinheiro e às vezes para passar raiva, às vezes para sentir uma tristeza desnecessária que elas não precisariam sentir. Mas elas torcem para um time de futebol e não querem de maneira nenhuma abrir mão dessa paixão que as fazem sofrer. E você pode ver que é uma coisa tão inútil. Veja o exemplo de um time de futebol que ganha, por exemplo, um título muito importante. No outro ano, ele vai disputar outro título e se ele não ganha aquele título também, para os torcedores não valem nada. Os torcedores já não lembram mais do título que ele ganhou no ano passado. Porque tem que estar sempre ganhando. E o que isso vem trazer de positivo para as pessoas? Ela torcer para um time e o time ganhar um campeonato, ser campeão. Talvez para os jogadores, talvez para as pessoas que são funcionários daquele clube, as pessoas vão ganhar muito dinheiro, vão ficar ricas, milionárias. Mas e os torcedores que estão ali pagando ingresso para assistir aquele jogo? O que elas vão ganhar com isso? Às vezes ganham uma alegria momentânea que se acaba muito rápido, porque depois de um título vem logo uma outra partida. E se aquele time não ganha aquela partida, a tristeza se instala no coração dos torcedores como se não tivesse nem ganhado o título. Estou falando verdade ou estou falando mentira, meu amigo, minha amiga? E existem também aqueles milhões de pessoas que não pagam ingresso para poder assistir um jogo no estádio, mas assistem pela televisão e ali ficam 2, 3 horas acompanhando aquele jogo. Existem alguns que ficam o dia todo ouvindo o noticiário, buscando informações sobre aqueles times, aquela partida, e perdem de repente o tempo de um dia todo para no final da partida estarem tristes, estarem aborrecidos, estarem com raiva, reclamando do time, dos jogadores. E os jogadores estão lá ganhando dinheiro, estão lá ficando cada vez mais ricos, e as pessoas passando raiva, as pessoas se entristecendo por causa de futebol. A verdade que eu digo para você é que o futebol é uma obra da carne. Está escrito na carta do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu pergunto, será que existe a possibilidade de um cristão andar em espírito e ficar se importando com o jogo de futebol? Será que existe a possibilidade de um cristão andar em espírito e ficar andando triste ou passando raiva por causa de um time de futebol? Perdendo o seu precioso tempo
para poder depois dizer: eu perdi meu tempo e perdi o tempo para passar raiva, para ficar triste. E ainda que o time venha ganhar, de que vale essa alegria para a pessoa que está alegre? De que vale? Como eu disse agora há pouco, logo virá outra partida, e se não ganhar, a tristeza se instalará novamente no coração. Veja como prossegue aqui o texto de Gálatas capítulo 5, 16, o 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Meu amigo, minha amiga, muitas dessas obras da carne, muitas dessas manifestações de obra da carne, nós vemos no futebol. Quando as pessoas estão envolvidas numa partida de futebol, torcendo, ou no estádio ou em casa, existe muita ira, existe muita raiva, pelejas, não é verdade? O futebol profissional que as pessoas acompanham e são apaixonadas, são uma verdadeira pelejas, muitas ofensas de um lado, de outro, uma alegria em cima da tristeza dos outros, não é verdade? Ou então alegrias dos outros em cima das suas tristezas, contendas, ciúmes, invejas, inimizades. Quantas inimizades surgem por causa de um jogo de futebol? Não é verdade? Quanta coisa terrível, palavrões, ofensas. Se você realmente está em espírito, você dificilmente vai conseguir acompanhar uma partida de futebol na televisão ou no estádio. Porque como que você, no espírito, você é uma pessoa de Deus, que tem o Espírito Santo, como que você vai se sentir bem com a torcida gritando palavrões, milhares de pessoas ali gritando coisas indecentes, os palavrões mais baixos que você pode pensar, ofendendo outras pessoas, ofendendo os rivais? Como que você pode se sentir bem num ambiente desse? Se você está em espírito. Olha, a pessoa tem que estar na carne para se sentir bem, para se sentir bem ouvindo uma multidão gritando palavrões, palavras torpes, ociosas, para ver as pessoas cheias de iras. Não, meu amigo, minha amiga, isso não é brincadeira. E nós vemos às vezes a pancadaria nos estádios e até entre os jogadores, a maldade. Você já notou, na época da pandemia, não tinha torcida nos estádios. Então, quando os jogadores faziam um gol, eles saíam comemorando e dava para ouvir os gritos que eles davam. Eu não sei se você notou que quando os jogadores, e parece que era geral, todos os times, os jogadores, faziam um gol e saíam gritando cada palavrão, cada coisas de dar vergonha. Eu pergunto, como pode uma pessoa que anda no espírito compactuar com uma coisa dessa? Talvez você pode não gostar do que eu falei, mas Deus não quer esses sofrimentos desnecessários para a sua vida, não. Deus não quer que você perca tempo com isso, não. É possível viver sem essa paixão por futebol, sem se importar com isso. Essa é a verdade. É lógico que muitos não vão querer falar sobre isso, porque sabem que as pessoas são doentes por causa de futebol e podem perder seus seguidores nas igrejas, perderem ofertas, mas nós não estamos, nós da Igreja da Bendita Esperança, nós não temos compromisso
com a mentira, com a falsidade, com a ganância, com a avareza. Não. Nós temos compromisso com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus. E nós falamos para você a verdade, porque Deus, Ele quer te libertar de todo sofrimento desnecessário. Se tiver que sofrer nessa terra, que seja por Jesus Cristo que sofreu por nós. Se tiver que sofrer nesse mundo, que seja pelo Evangelho que nos salva. Se tiver que sofrer nesse mundo, que seja por quem nos ama, que é o Senhor Jesus, e não por causa de futebol, onde as pessoas estão ali se ofendendo umas às outras. Você gosta de ser ofendido, meu amigo, minha amiga? Você gosta que as pessoas ficam zombando de você? O que há no futebol? Zombaria, ofensas. Deus não está nisso não, viu? Deus não está em nenhum momento no meio de futebol. Deus não entra nisso. Ainda que os jogadores muitas vezes fiquem lá dizendo glória a Deus, foi Deus que me deu essa vitória. Mentira. Deus não deu vitória para ninguém. Pode ter certeza, Deus não entra em futebol. Futebol é uma obra da carne. Leia Gálatas capítulo 5, do versículo 16 em diante, e analise, faça uma análise. Que Deus te abençoe com essa palavra e não esqueça, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.